Apareceu aí? Não. Agora tá. Boa tarde, professor. Tudo bem? Boa tarde, Zé Moraes. Tudo bem? Tudo em paz. Está me escutando bem? Tô. Como é que tá aí? Tá no Tudo em Sesc? paz. Tudo no SESC, tudo em paz. Como é que tá o Muito bom. pessoal aí? Estamos bem. Estamos aqui em Brasília, fechados em casa e pensando positivo, que isso aí vai passar. Tem muita gente sofrendo, né? Isso. Todo dia nas minhas orações eu penso nas pessoas que estão sofrendo, nas pessoas que morreram, nas pessoas que perderam parentes. A gente ora aqui todo dia, cara, e pensa nisso. E ora também para atenuar o sofrimento que nós teremos aí que enfrentar, porque vai ser difícil reconstruir a economia, os empregos, a educação nacional também muito prejudicada. Mas é uma realidade mundial, né, Zé Moraes? É uma realidade mundial, então levantar a cabeça e tocar. Eu acho que a grande preocupação agora, nesse momento, é a gente se cuidar nessa questão da saúde emocional, né? Porque eu acho que, Uhum. como o senhor falou, a questão econômica ela vai perdurar um pouco até a gente conseguir retomar, recuperar, né? Mas é assim mesmo, é fé em Deus, é confiar e pensamento positivo. E não deixar a peteca cair. É Pois vamos isso aí. lá. Pessoal, vamos dar Até início, né? nisso aí o exercício ajuda, né? Nessa parte emocional. Exato. Então vamos continuar. O professor tem outros compromissos após a nossa live, né? No final o senhor faz o convite aqui também para os que estejam Tá. presentes, que queiram acompanhar sua entrevista. Vai ser na Sport TV, se eu não me engano. Quando terminar essa, quem quiser participar, eu vou ser entrevistado pelo Cleberson Yamada, que é comentarista da Band Esportes. Muito forte. E nós vamos falar sobre longevidade do atleta master, possibilidade de rejuvenescimento, promoção de saúde por meio do exercício. O que vai ser abordado nessa próxima live tem uma relação muito próxima com o assunto que você me convidou aqui para falar, né? Pois vamos dar início. Então, pessoal, boa tarde a todos. Estão chegando aí. Boa tarde, Diego. Diego Girão, meu aluno. Padre Arco Verde está chegando. Rita de Cássia também. Então, boa tarde a todos. Fizemos um convite ao professor Herbert, né, através do SESC, para estar aqui conosco hoje, conversando um pouco sobre exercício físico e doenças metabólicas, né, o que fazer nesse momento de isolamento social. Professor Herbert, que é bacharel em Educação Física pela Unesp, é mestre e doutor em Ciências Fisiológicas pela Universidade de São Carlos, é pós-doutor em Pesquisas Clínicas pela Universidade de Miami, foi diretor do nosso programa lá, né, do programa de mestrado e doutorado da Universidade Católica de Brasília, é professor também do programa, é consultor da ONU, né, no que refere a esporte, a educação física, coordenador do grupo de pesquisa Respostas do Desempenho Humano e das Respostas Fisiológicas ao Exercício, ao qual eu faço parte também. O professor Herbert tem um currículo extenso, né? E para a gente começar de uma forma mais descontraída, acho que o maior desafio do professor foi ser meu orientador de mestrado e atualmente é orientador de doutorado. Então, professor, é um prazer estar lhe recebendo aqui, em nome do SESC, a gente agradece esse momento que o senhor está disponibilizando para a gente conversar um pouco com o nosso cliente, com os nossos profissionais também que estão chegando, sobre a importância da nossa prática, né, enquanto professor de educação física, em dar nossa parcela de contribuição para que esse momento passe de forma menos danosa para o nosso público. Então, obrigado mais uma vez por disponibilizar o seu tempo
e a palavra é do senhor. Tá bom. Obrigado ao pessoal que entrou na live, que está entrando aí na live, e obrigado pelas suas palavras. Parabéns ao SESC pela iniciativa, né, do SESC ou dos seus colaboradores que tiveram a iniciativa de convidar pessoas para falar sobre temas específicos à promoção de saúde e que possam ser muito úteis nesse momento aí de pandemia, né? Inclusive hoje nós publicamos um artigo, não sei se eu compartilhei, não sei se você viu lá no grupo, saiu hoje a publicação na revista Frontiers. Nós defendemos lá a hipótese e colocamos que os indivíduos, os atletas master, né? Os atletas master são aqueles que praticam esportes dos 35 anos para cima. Então tem pessoas de até 100 anos ou mais, tem centenários que participam, né? E, então eles fazem ao longo da vida o treinamento. E a relação que nós vimos ali foi que, como nos nossos estudos a gente tem observado que eles são biologicamente mais jovens, teoricamente eles poderiam ter alguma proteção contra o desfecho, né, se infectados pelo coronavírus, por exemplo. Então nós discutimos que eles são biologicamente mais jovens, porque nós temos marcadores, né, aí de idade biológica, que a gente mostrou que eles são mais jovens do que os caras da mesma idade. Eles têm alguns marcadores de idade que são comparáveis aos jovens mesmo. Então a hipótese é que eles teriam maior proteção se infectados pelo SARS-CoV-2 e se desenvolvessem a doença, seria ela mais branda, né? Menos severa, e eles poderiam se recuperar dessa doença com mais facilidade, já que é uma doença aí que ela afeta 74% dos infectados e das internações são idosos, né? E dos que vêm a óbito, a grande maioria, assim, mais de uns 90%, tem comorbidades como diabetes tipo 2, hipertensão, doenças renais, enfim, eles têm outras doenças crônicas, que são doenças relacionadas ao envelhecimento. E essas doenças crônicas que são relacionadas ao envelhecimento, elas sempre têm, de uma forma direta ou indireta, alguma desequilíbrios metabólicos também, que você me chamou para falar sobre doenças metabólicas, né, nesse momento de pandemia. Então, ficamos muito felizes com essa publicação, porque a Frontiers aceitou, revisou rapidinho, já está publicado, hoje saiu. E então, aqueles que ao longo da sua vida seguiram as recomendações dos profissionais de educação física, de fazer exercício numa frequência de pelo menos, o ideal, no mínimo 3 vezes por semana, sendo que quem faz uma vez por semana já tem benefício, tá? É bom colocar isso aqui, tem gente que acha que não, depende de tudo como a forma de se fazer, né? Mas o ideal aí, umas 3 vezes por semana, acumular uns 150 minutos de exercício físico por semana, as recomendações, né, de várias organizações relacionadas à fisiologia do exercício, e que essas pessoas que envelheceram fazendo isso, hoje têm um risco menor de, talvez até de se infectar, mas principalmente se infectados, ter um desfecho melhor, né? Então, e mesmo durante a pandemia, a gente recomenda que a pessoa se exercite. Dá um jeito de exercitar, porque tem vários benefícios, eles têm que ser mantidos, né, durante essa quarentena. Aí, o que eu poderia dizer mais para as pessoas e para os profissionais de educação física? Hoje o profissional de educação física, ele em poucas semanas ou em poucos meses, a maioria se transformou, né? Aumentaram as lives, aumentaram as formas de comunicação online, né? Das pessoas passar treino por online, fazer videocalls e passar treino, descarregar videozinho no YouTube, o aluno segue ele por telefone ou WhatsApp, vai orientando. Muitos estão se tornando especialistas nisso. Eu acho que o mundo nunca mais vai ser o mesmo, em todas as áreas de atuação profissional. E os professores de educação física agora têm que entrar também nessa onda.
E os nossos clientes têm que tentar encontrar um jeito também de se beneficiar disso. Porque é cômodo, né? Até você, às vezes é difícil fazer exercício em casa, mas um professor de educação física bem criativo, que tem uma fundamentação teórica boa, que estuda e que tem interesse pelo outro, né? Acho que é isso que eu estou falando, o interesse pelo próximo, querer ajudar o outro, é algo fundamental, porque daí você tem motivação para superar suas deficiências, aprender a fazer live, aprender a postar, a desenvolver mecanismos de controle de carga interna, olhar para a casa do seu aluno, cliente, o que tem aí? Tem um banco, tem uma cadeira, vamos criar aqui circuitos, usar a fundamentação teórica que ele tem, associado a uma criatividade e o interesse real de ajudar o outro, e prescrever treino, dar incentivos para que as pessoas se exercitem, para que possam manter o seu sistema imunológico em bom estado, né? Porque a inatividade física leva à imunossupressão. Acho que essa é a principal mensagem aqui, nessa época, que a inatividade física leva à imunossupressão. E a imunossupressão, que é o sistema imunológico debilitado, favorece a pessoa a ficar doente desse Covid aí. Primeiro isso. Segundo, tem a outra onda, que é o isolamento leva ao sedentarismo. Pessoa parada, isso se chama hipocinesia. A pessoa está parada em casa, o nível de atividade física caiu assim, uns 70% ou mais para as pessoas, de um modo geral. Aí ele se levanta da sala, vai ao banheiro, volta, e aqueles que moram em locais pequenos, apartamentos pequenos ou casas pequenas, isso é ainda mais evidente, a pessoa se move menos. E aí a ansiedade também, né, do desemprego, a ansiedade o próprio medo da morte, o medo da infecção e da morte dos amigos e parentes, o medo do futuro, de um modo geral, leva a ansiedades, né? E as famílias dentro de casa, às vezes, leva também a alguns problemas de relacionamento. Se você não tiver calma, paz, você ataca, briga com o outro. E esses conflitos internos gerados por você mesmo, os conflitos em função dos relacionamentos, os seus conflitos internos gerados pelo que você teme em relação ao externo, nível de emprego, educação, criminalidade, tudo que está acontecendo, isso eleva muita ansiedade. E elevou a ansiedade, a pessoa tende a buscar o quê? Para dar uma dosezinha de prazer, hein, Zé? A hora que ele está tenso, ansioso, deprimido. A tendência é o quê? As pessoas recorrem à alimentação, né? Comem um pouco mais, outros consomem bebidas alcoólicas. E ambos associados a esse período de isolamento, né? De sedentarismo, é uma combinação um pouco bem perigosa. Isso. Então imagina. Aí o cara tá remoendo por dentro de ansiedade, depressão, tristeza. Aí para compensar isso, ele busca uma alegriazinha ali no açúcar, no álcool, na gordura, né? E faz isso com grande frequência. E aí ele vai desenvolvendo problemas metabólicos adicionais. Aí ele vai perdendo todo um arsenal fisiológico que ele tem. Uns têm um melhor, outros pior, a depender do passado da pessoa. Você tem pessoas que eram atletas, né? Tem pessoas que eram sedentários. Todo mundo, se não se cuidar, vai ser afetado por essa quarentena, em função da má alimentação, do estresse, da ansiedade, do álcool, o que for, dos relacionamentos. E isso é adoecedor, né? Isso é muito adoecedor. Então algumas pessoas aí se tornaram diabéticas nesse período. Algumas pessoas estão desenvolvendo síndrome metabólica nesse período, hipertensão. E ao desenvolverem comorbidades, elas aumentam seus próprios riscos, até no caso de uma infecção. Porque quem é que tem um desfecho pior? Quem tem diabetes, quem tem resistência à insulina, quem tem pressão alta, quem tem disfunções fisiológicas de um modo geral, sobrepeso, né? Obesidade, sobrepeso, obesidade, que podem ter um desfecho mais complicado se infectados, né? Então nós temos que cuidar disso. Cuidar disso é o quê? É cuidar do conjunto da obra, né? Não é só fazer o exercício. O exercício inclui isso e ajuda muito nisso, tá? E talvez seja algo que tenha um peso das maiores importâncias, né?
Porque quando a pessoa faz exercícios, o que ela reúne? Ao realizar exercício dentro da... Por exemplo, imagina uma pessoa, você dentro da sua casa. Cenário 1. Estou lá sentado, na sala, assistindo TV, controle remoto na mão, os filhos ali também no celular, a esposa também, e tal. Isso é um cenário. Cenário 2. O exercício entra ali. O que muda na família? Imagina. Imagina o cenário, como que você vê isso? Cenário com exercício. A família pode ser incluída nesse processo, né? Eu percebo muito isso em casa. Ao alto de fazer alguma coisa, meus filhos querem copiar, querem estar junto ali fazendo também. Então, meio que já vira um momento social entre a família ali, fazer um exercício em grupo. Né? Isso já trabalha um pouco essa questão do relacionamento em casa, do emocional também, né? E as consequências fisiológicas vêm com o processo, né? Mas acho que o primeiro start que dá é nesse contexto mesmo de relacionamento. Pois é, olha o que o exercício dispara. Cenário 1, a família está lá sedentária, está se estressando com o mundo artificial, com notícias, com tudo de ruim, né? Não está se conversando, está irritadíssimo um com o outro, deprimido, estressado. Se o professor de educação física tem contato com algum membro daquela família e consegue, vamos fazer exercício hoje, chama a sua esposa hoje, vamos fazer alguma coisa, chama o seu filho e tal, e tenta conduzir. E aí imagina que aquela atividade física se torna, igual você falou, um relacionamento legal, alguma brincadeira, uma atividade, um aeróbio, uma gincana, o que o professor criar, né, nas suas aulas, seja de personal, um programa, não sei como que o SESC desenvolve, se vocês estão entrando nas casas deles, só com lives assim, ou também às vezes com a parte prática, mas a hora que a família começa a se relacionar, surgem sorrisos, surgem toques, você descarrega energia, libera opiáceos endógenos que vão te dar uma sensação de prazer e calma. Aí você vai já se relacionar melhor. E além do que, você está ativando o seu metabolismo. Está queimando gordura que estaria sendo acumulada, está evitando uma formação de gordura a partir do excesso de carboidrato também que você come. Aí você está ativando o seu sistema cardiovascular. Eu estou tentando falar numa linguagem mais simples, viu, Zé? Porque você mesmo falou que muitos dos ouvintes aqui da live são muitos também dos clientes, né? Dos praticantes de vocês, né? Então, quando a gente se exercita com alguma frequência, imagina, de 2 a 7 vezes por semana, essas pessoas que se exercitam têm um coração maior, mais forte, bombeia mais sangue. O pulmão entra e sai mais ar e assim ventila vai mais oxigênio para o seu sistema arterial. Então, o seu sangue transporta mais oxigênio, os seus vasos se dilatam para poder levar mais nutrientes para suas células. E, ao mesmo tempo, remove dessas células os subprodutos do metabolismo. Então, o exercício ajuda a desintoxicar a pessoa. Então, o exercício é maravilhoso. E isso vai ter também um impacto no cérebro. Aumenta a circulação cerebral, estimula áreas de prazer. Pode ver quando a pessoa faz exercício, ela fica falante, ela conversa, ela fica mais feliz. E aí, estudos mostram que quando a pessoa passa a praticar o exercício, quem não fazia, né, ele passa normalmente a ajustar um pouco a alimentação. Mesmo sem ter orientação nutricional de ninguém, a tendência é ele ingerir mais ou menos próximo do que ele gasta. Enquanto que o sedentário, ele tem uma tendência de ingerir mais do que gasta. Aí ele começa a engordar. Só de colocar o exercício já começa a corrigir isso. E talvez isso esteja relacionado à melhora também de aspectos emocionais. Nós publicamos o ano retrasado um estudo que foi feito com mulheres pós-menopausadas, que a mulher, quando ela entra na menopausa, ela muda muito os hormônios da mulher. E a mulher fica com mais ansiedade, depressão, porque os hormônios sexuais também interferem no humor, né? E essas mulheres, de modo geral, depois da meia-idade, né, elas têm mais ansiedade, depressão, é muito comum. Inclusive, elas perdem um pouco do efeito protetor que elas têm em relação aos homens. Elas perdem um efeito protetor que é, inclusive, um efeito protetor no sistema cardiovascular. Elas passam, então, a incidência de doenças cardiovasculares depois da menopausa, nas mulheres, passa a ser parecida com os dos homens, né?
E então passa a ser importante. O que acontece no nosso estudo? A gente viu. A gente foi estudar os níveis, scores de ansiedade e depressão, né, nas mulheres que não treinavam e fomos olhar nas mulheres que treinavam musculação. Porque até então existiam estudos com exercício aeróbio, né? Muitos estudos com exercício, mas as corridas longas, os aeróbios. Não tinha estudos com musculação, muito menos com mulheres menopausadas, assim, em relação a níveis de ansiedade e depressão. Mas eram completamente diferentes os scores de ansiedade e depressão. As mulheres sedentárias, nível de ansiedade aqui, por exemplo. E as mulheres treinadas, quase que pela metade os níveis de ansiedade. E a mesma coisa para a depressão. Elas eram mais felizes, menos ansiosas por estarem treinando, tinham mais amizade, se relacionavam. Provavelmente eram mais felizes em casa, isso atenuava também as brigas familiares. E por ter menos estresse e ansiedade e menores níveis de score de depressão, a tendência da pessoa se alimentar melhor, seguir uma rotina, ser mais feliz no dia a dia, né? É por isso que esse é o recado que eu deixo. Façam tudo, tanto os clientes quanto os professores, para manterem a aderência ao exercício. E aqueles que não fazem, comecem a fazer. Peguem orientações com os seus professores para poder entender qual é a dose de exercício que você tem que fazer, tá? Isso. Tem uma pergunta, um comentário Você quer ler algum comentário, alguma pergunta de alguns aí? Pode ser. Deixa só contextualizar aqui, porque acho que essa mensagem que o senhor acabou de nos passar é importante, porque a gente vem desenvolvendo uma série de atividades remotas, né, para não manter, para não romper, na verdade, completamente o contato com o nosso aluno. E essas lives, ela tem o objetivo de explicar, na verdade, isso, né? Mas nós estamos fazendo aulas online, videoaulas, postando para o nosso grupo de alunos, reuniões no Zoom com o intuito de acompanhar a atividade física desses alunos. E aí a importância desse comentário que o senhor acaba de fazer, da percepção que a gente tem que o exercício tanto ajuda na questão metabólica, mas também nessa questão do relacionamento social, né? Uhum. Tem as perguntas aqui, professor. Começando aqui, por que o diabetes, o indivíduo com diabetes, ele apresenta um maior risco cardiovascular? O que é que acontece metabolicamente com esse indivíduo que é portador dessa síndrome, né, da diabetes, e ele é mais propenso a desenvolver problemas cardiovasculares? Uhum. Então, o diabetes, ele é uma doença metabólica, porém com um desfecho cardiovascular, né? O que acontece? Esse indivíduo, ao longo da vida, se vamos falar do diabetes tipo 2, representa a maior parte dos diabéticos, né? E o que eu vou falar aqui serve também para o diabético tipo 1 que não é controlado. Existem indivíduos diabéticos tipo 1 que isso representa 5 a 10% da população. Mas o diabetes do tipo 2 é aquele que vem depois, geralmente por volta dos 50 anos, o indivíduo desenvolve resistência à insulina e evolui para um diabetes, que é um desequilíbrio no metabolismo de modo geral, mas o principal diagnóstico é a glicemia acima de 125 miligramas por decilitro. E essa hiperglicemia, ela acontece, essa glicose alta, porque ele desenvolve resistência à insulina. O que é isso? A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, e que o diabético do tipo 2, olha que situação, ele tem glicemia alta e tem muita insulina. Por quê? Porque conforme ele vai engordando, ele vai desenvolvendo algumas adaptações negativas no próprio corpo que tem relação com a obesidade e com a inflamação crônica, tá? E aí, essa insulina não consegue levar ao efeito final, que é com que as células captem essa glicose, esse açúcar do sangue e entrar dentro das células. Então, essa glicose fica alta no sangue. Se fica alta no sangue, fica dando sinal para o pâncreas produzir insulina. E o pâncreas continua produzindo insulina. Então, os diabéticos, eles têm hiperglicemia
e hiperinsulinemia, que é a insulina alta. Essa insulina alta, primeiro, ela está associada a um estresse oxidativo maior, ela está associada à hipertrofia de células dos vasos sanguíneos, tornando os vasos sanguíneos mais rígidos. Essa insulina alta está relacionada a um desequilíbrio do perfil lipídico, aí esse diabético começa a ter colesterol alto, e aí ele começa a ter hipercolesterolemia. Por quê? Porque esse excesso de glicose, que também leva a estresse oxidativo, mais da insulina, leva a um desequilíbrio no metabolismo de carboidratos. No final, esse indivíduo está altamente inflamado, com alto estresse oxidativo, e vários órgãos vão sentir isso. O próprio fígado, os rins. E aí, esse estresse oxidativo elevado, ele começa a afetar o endotélio dos vasos sanguíneos. O endotélio é a parte interna dos vasos, que produz proteínas que vão ser responsáveis pela dilatação desses vasos, né? E aí esses vasos vão perdendo aquela dilatação, vão ficando, já estavam mais rígidos por causa da hipertrofia dos músculos lisos, das células musculares lisas do vaso, mais a disfunção do endotélio, que não produz substâncias vasoativas. Aí esses vasos não se dilatam direito. No indivíduo que tem, já também por conta do desequilíbrio metabólico do diabético, colesterol alto, então ele tem a propensão de formar placas de colesterol, levando a inflamação nos vasos, e aí ele pode ter uma inflamação e nos vasos, estreitamento do vaso nas suas coronárias, por exemplo. Coronárias são artérias que nutrem o coração. Então, quando você tem ali uma formação de placa de colesterol em artérias coronárias, aí o sangue passa ali com dificuldade, um sangue que está rico em gordura, aí as plaquetas se chocam, aí o risco de formar um coágulo ali aos poucos e obstruindo cada vez mais essa artéria que já está inflamada pela placa de colesterol. E aí, se isso forma um coágulo que para ali obstrui, aí o indivíduo tem um infarto agudo do miocárdio, se acontece isso na coronária. Se acontece isso num vaso sanguíneo do cérebro, ele tem um acidente vascular cerebral não hemorrágico. É tipo, você vai lá, eu vou falar de uma linguagem simples, tá? Vai lá e entope uma artéria, uma artéria pequena do cérebro. Ali não passa sangue de uma parte para frente, aí falta oxigênio e nutrientes para algumas células nervosas, então essas células vão morrer. Isso é um acidente vascular não hemorrágico, não teve extravasamento de líquido, só que não chegou sangue em alguma região. E aí, então esse diabético tem risco dessas doenças cardiovasculares, que é um infarto agudo do miocárdio, um acidente vascular em qualquer parte do corpo dele, né? E, inclusive disfunções renais também, porque os rins, o rim é o órgão mais vascularizado que nós temos no nosso corpo. Como a doença do diabético é vascular, o desfecho é vascular, ele também tende a ter disfunção renal. E aí, associado a isso, ele fica altamente inflamado e com um elevado estresse oxidativo. Ele vai envelhecer mais rápido, ele vai perder memória mais rápido, uma série de coisas. Então, o desfecho cardiovascular dele é o principal e está relacionado à hiperglicemia e hiperinsulinemia. É bom que diga-se de passagem que não precisa nem ser diabético para ter esses problemas, tá? A pessoa que às vezes não é diabético, está com a glicemia ainda normal, mas que ele come muito doce, se ele come muito errado, e várias vezes no dia ele fica fazendo a glicose dele subir, junto com a glicose sobe a insulina. Ele vai desenvolvendo um pouco daquilo que o diabético tem, embora ele não seja diabético. Aí ao longo da vida ele vai ter um sistema arterial envelhecido, com placas de colesterol, com arteriosclerose, ele vai tendo maior, às vezes, placa de colesterol nas suas coronárias, embora ele não seja diabético também. Tá? Então, isso acontece também com as pessoas que não são diabéticos, mas estão agredindo o seu sistema vascular também. Não sei se eu respondi a pergunta aí. Respondeu sim. E aí eu já tenho uma complementação, uma pergunta complementar. O senhor acaba de falar da importância, né, da verdade, da gente manter esses níveis glicêmicos em um nível aceitável, né? A gente sabe que uma das funções do exercício é justamente ativar o GLUT4, que é um transportador de glicose para o interior da célula. A intensidade do exercício e o tipo de exercício vai influenciar nessa ativação desse GLUT4, que é um transportador de glicose para o interior da célula? A intensidade do esforço e o tipo, se o exercício aeróbio ou anaeróbio transporta mais ou menos, quer dizer, ativa mais ou menos esse GLUT4. Tá, eu vou falar os meus comentários.
Antes disso, deixa eu já... Eu vi que muito mais gente entrou na live, tá? Agradecer a presença de vocês. Aproveitar e convidá-los que eu terei uma outra live daqui a pouco com o Cleberson Yamada, que é o comentarista da Band Esportes. Lá nós vamos falar especialmente de o envelhecimento no Sport Master. Eu estou com o duro desafio lá que ele me convidou para falar sobre um possível rejuvenescimento, que eu ando lendo sobre isso, tá? E é claro, isso está ligado ao anti-adoecimento, tá? Também. E no caso... Só interrompendo aqui, só interrompendo rapidinho, que na abertura, na verdade, quando eu estava lhe apresentando, eu esqueci de comentar também que o senhor é atleta master, né? Foi campeão sul-americano, né? Master. Então também um conhecimento prático da causa, né? Do vivenciar o esporte na prática, não só na pesquisa. Campeão sul-americano e campeão mundial também, já fui 3 vezes. E para mim eu já agradeço sempre que o esporte apareceu na minha vida. E quando eu descobri esses benefícios anti-envelhecimento e anti-adoecimento do esporte, da atividade física, não precisa ser atleta, tá? É que a gente está estudando os atletas master por conveniência, é o cara que passou a vida inteira treinando, com disciplina, né? Por isso que a gente estuda lá, esses caras. Inclusive eles fazem exercício de alta intensidade. Eu agradeço por ter descoberto isso e não ter parado de treinar. Porque se eu tivesse parado, eu ia chorar o leite derramado e falar, caramba, tanta coisa boa aqui do Sport Master, do treinamento e tal. Por que eu fui parar de ser atleta? Porque eu sou atleta desde os 14, 15 anos de idade, né? E aí se eu tivesse parado lá nos 30, eu teria acumulado 20 anos de inatividade, e aí provavelmente eu não estaria dando essa live aqui. Poderia ter morrido, porque a vida do professor, você sabe que você já dá aula, outros que estão aí, o Marcelo, outros que estão ouvindo, sabe o quão estressante é a vida do professor universitário, né? As profissões de modo geral, a vida hoje é um estresse. E a gente treina, pratica exercício, a gente desenvolve uma proteção importante, tá? Que inclui a regulação da glicemia, que você me perguntou aí do efeito da intensidade, né? Sobre o controle da glicemia. Bom, o que eu vou falar aqui, eu quero que vocês usem com muita cautela, os ouvintes aí. Eu não estou aqui para falar coisas que depois serão assim, o professor falou que tem que fazer assim e vão fazer assim. Calma, tá? Eu vou falar o que a gente tem encontrado. A gente tem encontrado, primeiro, que fazer exercício de qualquer tipo, em qualquer intensidade, ele ajuda a regular a glicemia, tá? Melhora a sensibilidade à insulina, e isso é tanto agudamente como cronicamente. Mas você me pergunta, qual é a dose melhor? Será que você falou que qualquer um ajuda? Mas tem alguns que ajudam mais, outros menos, né? O que ajuda mais? Não existe uma resposta geral para todo mundo, tá? Porque você pode ter pacientes diabéticos tão descompensados e desregulados que para eles vai ser só uma caminhada leve ou um exercício resistido também de baixa intensidade, porque primeiro que ele tem grande risco cardiovascular e segundo que ele é tão descompensado que às vezes um exercício mais intenso pode de fato até aumentar mais a glicemia dele, elevar muita pressão, descompensar mais ele ainda. Os diabéticos que eles já têm uma tendência maior a desenvolver acidose metabólica. Então, se você levar muito o ácido lático, o lactato deles, você coloca o corpo numa situação de mais acidose, né? Então, o que eu vou falar vai depender muito do cliente, tá? Mas nos estudos que nós fizemos com os diabéticos relativamente controlados, que não eram, nós nunca, nos nossos estudos, nós nunca fizemos estudo com diabético severo, sabe? Mas o que nós encontramos? Inclusive em modelo animal, que quando o exercício é mais intenso, você encontra maior concentração de transportadores de glicose na membrana celular, né? E você promove uma melhor regulação da glicemia no pós-exercício. Às vezes, durante o exercício, em algum momento, a glicemia até sobe mais, mas quando termina o exercício, o metabolismo desloca, ele oxida mais gordura, e a taxa metabólica fica mais alta, parece que a sensibilidade à insulina continua no pós-exercício. Nós fizemos alguns testes também no pós-exercício, as pessoas ingeriam algum doce. Tem um preparo que a gente fazia em uns estudos aí no tempo atrás, a gente diluía a destrose na água, era como se fosse um teste de tolerância à glicose, só que a gente diminuía um pouquinho a concentração para não ficar tão alta, e a gente administrava, os voluntários bebiam depois de ter feito exercício. Quando o exercício era mais intenso, e ele ingeria isso 15 minutos depois do exercício,
atenuava mais essa elevação da glicose em função de ingerir o doce. Então nós encontramos vários estudos do nosso grupo e de outros na literatura que os benefícios do exercício, seja agudo ou crônico, são intensidades dependentes. Ou seja, o exercício mais intenso traz mais benefício. Era até difícil para mim nas primeiras apresentações que eu fui. Eu palestrei em um congresso da Sociedade Brasileira de Diabetes, Sociedade Brasileira de Hipertensão, falando da pressão arterial no diabético. E no início eu tinha um pouco de cautela, mas eu fui justificando e colocando, né? Agora, o que fazer com isso? O professor falou que o mais intenso pode regular melhor a glicemia, pode controlar melhor a pressão. Tá, mas tem que olhar o seu cliente, porque não é todo mundo que pode fazer intenso. Existe na educação física uma preparação, né, uma periodização que ela foi desenvolvida mais para os esportes de modo geral, mas nos últimos anos o modelo da periodização dos esportes tem sido aplicado nos grupos especiais. Então você começa com volumes mais baixos e vai progredindo com a carga. Você, aos poucos, a intensidade vai sendo incorporada na medida que o seu cliente vai apresentando uma melhora do quadro. E alguns talvez poderão, em algum momento, realizar HIITs, que é o High Intensity Interval Training. Alguns poderão fazer treinamento de força e hipertrofia. Mas isso não é uma realidade para todos. Quanto antes introduzir o exercício na vida do paciente, melhor o desfecho. Melhor ele vai responder e melhor você vai controlar a glicemia, a pressão arterial dele, com menos riscos, né? Tá? Na verdade, quanto mais cedo você incorporar o exercício na vida de qualquer ser humano, é melhor. Lá atrás já previne todas essas doenças. Atenua o envelhecimento depois lá na frente. E nós, então, encontramos sim o efeito, né, do exercício mais intenso, controlando melhor a glicemia. Mas para aqueles que estavam mais descompensados, tem um porém, o professor pede para o seu aluno de personal, que é diabético, trazer o glicosímetro. Quando você achar que ele consegue se exercitar um pouco mais intenso, um pouco acima do limiar anaeróbio, né? Naquela escala de Borg, fala de 0 a 10, porque eu passo treino para minha mãe aqui por telefone nessa quarentena. Tive que adaptar lá em casa os circuitos, né? Ela manda a frequência cardíaca, eu falo para ela, uma nota de 0 a 10 no exercício, porque tem aquela escala de Borg adaptada, né, Zé? De 0 a 10. Mas os estudos que relacionam com o limiar foram mais na escala de Borg que vai de 6 a 20. Uhum. E nesses estudos, nosso grupo, inclusive, contribuiu muito com isso. Nesses estudos, o limiar acontece lá na percepção de esforço 13, na escala que vai de 6 a 20, e na percepção de esforço 7, na escala que vai de 0 a 10. Então, o que eu peço para os meus pais? Eles não são diabéticos, mas são idosos, né? E a recomendação é que os grupos especiais se exercitem numa intensidade próxima do limiar anaeróbio. Evitem ultrapassar o limiar anaeróbio. Por quê? Porque o limiar anaeróbio delimita a intensidade do moderado para o intenso. Acima do limiar anaeróbio é intenso. Ah, não posso fazer? Você acabou de falar que o mais intenso é melhor. Mas para alguns não pode. Pelo menos no início do plano. E agora, nessa época de pandemia, é melhor se exercitar no domínio mais moderado, para evitar o risco de imunossupressão, do idoso se adoecer, do diabético descompensar. Mas, como você pode usar a escala de Borg? Você fala para o teu cliente, ó, de 0 a 10, que nota foi esse esforço? Ah, 9, 10, exausto. Aí não, diminui um pouquinho. Você vai levando ele à nota 7. Fica no 7, 6, 7. Porque aquilo deve ser algo no domínio moderado ainda. O que já traz benefícios, já traz adaptações. E para alguns clientes, a depender do momento, você vai levar mais intenso. Vai depender dos objetivos, né? Mas tem mais alguma pergunta aí? Isso, e é importante falar também, né, professor, da necessidade, da importância de estar mensurando essa intensidade em casa, né? Eu acho que a escala de Borg é um instrumento fácil e acessível para todo mundo, uma vez que o exercício também realizado em alta intensidade, como o senhor acaba de mencionar, ele vai causar uma queda na imunidade, né? E alguns estudos mostram que principalmente o trato respiratório é que fica mais suscetível a inflamações, né? Eu acho que é principalmente o que essa realidade de pandemia, Covid-19, está nos preocupando, é justamente essa questão respiratória. Tem outras perguntas aqui.
qual é o efeito? A gente sabe que o efeito agudo do exercício tá muito ligado à vasodilatação, que é derivada do NO, que é a substância que é liberada pelo endotélio, como o senhor falou agora há pouco. E a nível crônico, que adaptações fisiológicas ocorrem no sistema do indivíduo que proporciona essa hipotensão a longo prazo? Isso, foi bom você ter colocado isso. Primeiro da questão do controle, que você falou, da escala de Borg, é essa escala de percepção de esforço que eu estava falando, usar ela para controlar a carga de treino, tá? Aí outra coisa que eu tinha comentado, que eu esqueci depois de concluir, é você ter o glicosímetro. Se aquele dia você circulou num domínio de intensidade, nota 7, 8, para algum cliente você acha que dá para ir um pouco mais intenso, você acha que dá, ele está falando que está tudo bem, mas vai lá e mede uma glicemia dele durante o exercício, mede 15 minutos depois, mede a pressão arterial, para você ver se a tua dose de exercício está fazendo mais bem do que mal para aquele seu cliente. Um ponto é esse. E aí depois sobre o NO, foi interessante você colocar, porque quando a gente faz exercício, a gente precisa dilatar o vaso sanguíneo para poder ter uma perfusão, que a gente fala, é o sangue chegar aos diferentes tecidos e nutrir esses tecidos, né? Isso até melhora a tolerância do exercício de quem consegue fazer isso melhor, reduzindo também os riscos cardiovasculares. E com o treino, espera-se que se a pessoa treinou direitinho, mudou o estilo de vida, porque não é só treinar, tem que alimentar bem também, uma série de coisas, ele pode melhorar essa função vascular. Que essa função vascular é mediada pelos níveis de óxido nítrico. Mas é uma via de mão dupla. Nós vimos em alguns estudos que foram publicados, inclusive do nosso grupo também, um que eu contribuí até com o grupo do Jonato, que foi na musculação, mas teve outros autores no mundo que mostraram isso no exercício aeróbio. Nós vimos que as mulheres, num treinamento crônico, né, aquelas que na primeira sessão apresentavam mais dilatação endotélio dependente e queda da pressão arterial, que a gente chama de hipotensão pós-exercício, aguda, eram aquelas que tinham melhor adaptação crônica. Então parece que o óxido nítrico pode mediar aspectos biomoleculares de sinalização para ter adaptação crônica. Então, eu acredito que os indivíduos que têm um endotélio vascular mais preservado possam ser aqueles que vão ter uma melhor resposta adaptativa crônica. Então, o que fazer? Se conseguir ajustar uma dose de exercício que provoque hipotensão pós-exercício agudamente, essas sessões ajustadas talvez possam ter um melhor resultado crônico. Também eu posso recomendar, mas daí eu não estou aqui para passar dieta e recomendação nutricional para ninguém, mas os estudos mostram que pessoas que aumentam a ingestão de beterraba, por exemplo, ou suco de beterraba, elas tendem a aumentar essa função de dilatação do vaso por aumentarem os níveis de óxido nítrico. E talvez essas pessoas possam cronicamente ter melhor benefício, já que agudamente o benefício acontece. Tanto de melhorar a dilatação e queda da pressão aguda, mas é uma queda da pressão, para quem não está familiarizado, que não vai causar mal. Cai um pouquinho da pressão, controla a pressão de quem tem a pressão alta, a pessoa fica... É como se fosse um remedinho que é só o exercício, não é remédio químico nada. A não ser sua própria química, né? Já que a principal farmácia nossa está dentro da gente mesmo, né? Então, também dormir bem, retirar o açúcar, são coisas que vão prejudicar o endotélio vascular. Então, se você levar uma vida praticando exercício, um estilo de vida que favoreça também a sua saúde vascular, você vai ter melhores adaptações crônicas, tá? Que é o que você perguntou. Tranquilo, professor. Mudando um pouquinho o foco, né? Não temos mais perguntas, não chegou nenhuma pergunta por aqui. Tem um comentário aí tem um comentário que o Marcelo fez lá para frente, ó. Não sei se você conheceu o Marcelo, Zé Moraes. Nossa, eu não estou achando aqui o comentário, mas é o Marcelão. Ele comentou qualquer coisa aí que o desconforto do exercício ele deve ser visto como algo mais prazeroso do que o conforto de não fazer o exercício, porque de fato né? Realmente vale a pena o bônus, né, Marcelo? Você sofre um pouquinho ali na hora, mas depois se acostuma com isso, isso passa a ser bom, você passa a gostar dessa sensação do exercício, do desafio, né? Sem contar depois, na hora que você começa a ver os benefícios, é fantástico, né?
Inclusive o Marcelo ele participou na publicação desse artigo que eu comentei sobre os níveis de ansiedade e depressão das mulheres. Hein? Mas pode ir, Zé, o que você... Grande parceiro, Marcelo. Quando eu cheguei em Brasília, Marcelo já era atleta, né? Triatleta. Mas ele me contava um pouco da história dele quando ele estava no mestrado, muito pesado, 100 e poucos quilos. E o esporte, a prática da atividade física mudou, né? Completamente a vida dele. Perdeu muito peso e acabou que virou triatleta. Marcelo, um abraço para você. Professor, a gente tem alguns atletas que já treinam, alguns alunos e atletas que treinam em alto nível, né? E essa pandemia, ela acaba que rompeu com essa rotina de treino. E aí eu faço uma pergunta bem pessoal, assim, que eu venho acompanhando alguns momentos da Pietra, treinando, competindo, o Lucas também, a professora Carmen também, né? É uma família de atletas, a sua família é uma família de atletas. Como que o senhor consegue manter, ou como é que o senhor está fazendo para manter essa sua rotina de treino? Tanto a sua quanto a dos seus filhos. Eu falo para meus filhos, vocês têm que agradecer, porque vocês têm muita sorte, vocês gostam de treinar, competir, eles estão ranqueados entre os melhores atletas do país nas corridas de barreiras, a Pietra tem bolsa atleta, eles são medalhistas aí em competições da federação, da confederação, e estão bem. E agora chegou na época da pandemia, a gente vê, não são todos os amiguinhos deles e adversários deles que estão tendo esse benefício, né? Tem em casa, o pai e a mãe que orienta, que pede para treinar e tal, e eles entenderam isso, eles estão sendo assíduos, eles treinam todo dia aqui, e eu também treino, a Carmen. O que a gente procura fazer? Eu coloco em prática aquilo que está no artigo que nós publicamos hoje aí. Embora o Luca faça 400 metros com barreiras, por exemplo, que é uma das provas mais difíceis do atletismo, treinamento intenso mesmo para ele, assim, eu estou fazendo assim, uma vez na semana, e as outras vezes eu estou no domínio moderado e explorando mais o componente neuromuscular, tentando deixar ele mais forte, tentando deixar ele mais veloz, melhorando coordenação, e fazendo mais ou menos a manutenção dessa parte da resistência. Nessa temporada ele não vai terminar com o VO2 máximo mais alto, mas vai terminar meio igual. Eu acho que a tolerância também ao lactato, a resistência à fadiga, eu espero que a hora que voltar, melhorar, ele tenha mantido. Mas eu espero que tanto ele quanto a Pietra estejam mais fortes, mais potentes, mais explosivos, mais bem coordenados, né? Então, por quê? Porque o treinamento neuromuscular, que tem baixo estresse metabólico, ele é menos imunossupressor. Primeiro isso. Então, tanto para mim quanto para as crianças, né? Porque a gente está aqui mais em casa, mas a gente precisa ir no mercado, quando precisa sair, às vezes, fazer alguma coisa, ir na escola, às vezes a gente foi na escola pegar material deles. Naqueles dias que vai ter contato, que vai sair, naqueles dias ou é dia que não treinou, ou é dia que o treinamento é moderado mesmo. O dia que o treinamento é intenso, treinou intenso tal, fica quieto aqui para evitar, porque tem aquela janela o open window, né? Um período de mais suscetibilidade à infecção. Nesse período, não é o dia que eu vou fazer compra no mercado, nem a Carmen vai sair, e as crianças também ficam na deles, porque eles também, se eles se infectam, eles trazem pra gente, né? E a gente tenta manter assim, o neuromuscular, o cardiovascular. Felizmente aqui em casa tem uma esteira usada que eu comprei, né? Paguei, eu gosto de fazer as coisas de maneira econômica, eu procuro alternativas, até para preservar o meio ambiente, né? Então eu tenho uma esteira aqui usada, mas é muito boa. Tem um ciclo simulador que tem a bike em cima ali, que a gente também pedala. Lá atrás tem aparelhos de musculação que eu mandei tudo fazer em serralheiro. Então tem os pesos, e a gente treina. As barreiras eu fiz de plástico. A gente consegue treinar aqui, né? Aqui em frente tem uma rampa, quando o treinamento é mais intenso, são os tiros na rampona aqui na frente de casa. E assim a gente vai levando, controlando da forma que tem que ser, né? Que a maioria dos profissionais de educação física sabe fazer. Muito bom, professor. Eu acho que nós chegamos na nossa hora, para não lhe atrasar, que o senhor tem um compromisso às 5, né? Nós já estamos 10 para as 5. Eu queria agradecer mais uma vez em nome do SESC, tá? Esse momento, acho que foi bem esclarecedor, né? Dá para nosso público perceber a importância do que a gente está fazendo, mesmo à distância, né? A importância para a saúde, a importância para o convívio social, né? desses nossos alunos, que a gente vem tentando atender de forma online, mas sempre com essa preocupação de ofertar o melhor.
Então eu queria agradecer mais uma vez, falar que estou com muita saudade do grupo, né? Do Marcelão, do Thiago, Samuel, o Caio que está nos Estados Unidos. Né? Então eu sinto muito essa falta do contato com o grupo de estudo, mas logo, logo eu estarei por aí. Mais uma vez a gente se encontra. 5 minutinhos para o senhor fazer suas considerações e a gente encerrar. Tá. Enquanto você estava falando aí, eu estava vendo aqui algumas mensagens, né? Eu vi que minha mãe está presente, ó. Ela falou, ó, depois que a gente começa a fazer exercício, não consegue ficar um dia mais sem fazer. Minha mãe, que já tem 70 e... Não vou falar a idade dela, fica brava. Mas eles começaram a fazer exercício lá pelos 60 anos. E eu vi neles algum rejuvenescimento epigenético, que é, assim, não que eu medi nada no nível epigenético, mas eu vi rejuvenescimento funcional, eu vi isso na minha própria família, né? Inclusive vai ser o assunto que eu vou falar na próxima live, aí daqui a pouco com o Kleber Yamada. Eu convido vocês a estarem 5 horas e 4 minutos. O Kleber é bem pontual, né? De cultura japonesa, tal, ele é firme, ele é o comentarista da Band Esportes, treinador de um atleta olímpico lá, que é o Mahal, e vai me entrevistar, nós vamos falar disso. Também, então, obrigado, mãe, por estar aí presente, o Marcelo estava presente, e o meu cunhado aí, ó, está presente, o Marcel Chinen, que mora lá nos Estados Unidos, na Califórnia, eles também fazem exercício com os filhinhos deles, quem tem condição de ter os eletrônicos, coloca os jogos ativos, né, para as crianças se exercitarem em casa, é muito bom também. A Deise da Ciência do Esporte está aqui, legal, né? O pessoal participou. Convido aí a estarem presentes aí na próxima live. E o Gilvan, cara, o Gilvan entrou aqui, o Gilvan é um professor que faz um trabalho social muito legal lá do caso, com crianças, jovens, crianças e adolescentes de muitos no nível social, uma vida mais difícil, mas que vencem no atletismo, e o Gilvan é o cara que ajuda, junto com o professor Senna lá, colocar a escada para esse pessoal melhorar de vida, né? E a gente vê isso acontecendo. Então, obrigado, Gilvan, por estar aí. Ele falou assim, filma os treinos para a gente ver, né? Porque hoje está nessas condições. Lá no meu Instagram sempre tem uns videozinhos, uns filmezinhos para quem quiser ver, tá bom? Bom, é isso, turma. Obrigado por estarem presentes. E, mais uma vez, daqui a pouco, quem quiser prosseguir num papo lá sobre rejuvenescimento, possível rejuvenescimento, não posso prometer que isso existe, mas eu vou dar algumas evidências de que isso é possível na próxima live lá. E obrigado, Zé, pelo convite. E parabéns pela iniciativa sua, do SESC, da sua empresa aí, em trazer um pouco de saúde, mesmo que online, para as pessoas nas suas casas. Isso aí, professor. Obrigadão mais uma vez. Convite feito. Vamos acompanhar essa próxima live aí. E até a próxima, se Deus quiser. Tá bom, valeu. Obrigado, Zé. Um abraço a todos. Abraço.